Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava. Amém? Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por essa manhã. Senhor, Tu és bem-vindo, Pai. Queremos ouvir a Tua voz nessa manhã, queremos sentir a Tua presença. Queremos, Senhor, estar ligado agora, Senhor, com Teu Espírito, ouvir a Tua voz. Que em nome de Jesus a Tua presença nos tome nessa manhã, Senhor. Toma, Senhor, nosso coração, Senhor. Toma nossa vida, Senhor, nessa manhã, Deus. Nós oramos para que a Tua presença nos invada, Senhor. Entra, Senhor, começa a tocar, Senhor, onde ninguém tocou, ninguém pode tocar, Senhor. Lugares, Senhor, do nosso coração que só o Senhor pode mudar, Senhor. Vem, Senhor, tocando, vem mudando, vem transformando. Transforma, Senhor, nossa vida segundo aquilo que o Senhor quer. Pai, nós temos tantos desejos, tantas coisas que a gente deseja, tantas coisas que a gente almeja, tantas coisas que a gente projeta, Deus, para nós mesmos, mas declaramos, Senhor, nessa manhã que só a Tua presença, Senhor, vai direcionar a nossa vida. Em nome de Jesus, só a Tua presença vai direcionar, Senhor, este ministério, este culto, esse momento. Que em nome de Jesus, todos os espíritos contrários sejam expulsos em nome de Jesus. Tudo aquilo que atrapalha, Senhor, de agir aqui agora. Pai, nós expulsamos. Em nome de Jesus, nós expulsamos em nome de Jesus. Aumenta um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós expulsamos em nome de Jesus tudo aquilo que atrapalha. Em nome de Jesus, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, de fluir, Senhor, no nosso meio. Pai, tudo aquilo que quer roubar a palavra do Senhor nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos tome, nos toque, nos transforme. Faça, Senhor, conforme a Tua vontade. Faça conforme a Tua vontade, Senhor, nesta manhã. Ore para que Teu Espírito Santo nos leve, Senhor, no lugar mais alto. Num lugar, Senhor, onde nós podemos, Senhor, descansar. Um lugar onde nós podemos confiar. O local, Senhor Jesus, onde a gente pode ouvir a Tua voz de forma, Senhor, clara. Pai, em nome de Jesus, ainda que a gente esteja no momento ou no lugar, Senhor, turbulento, que em nome de Jesus a gente ouça a Tua voz, que a gente obedeça a Tua voz, que a gente entenda a Tua voz, Senhor, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, mesmo com todas as adversidades. Pai, em nome de Jesus, mesmo olhando para o mundo e vendo um mundo tão frio, que nós como igreja a gente possa continuar, Deus, em nome de Jesus, crendo na Tua palavra, crendo nos Seus princípios, crendo, Senhor, nos mandamentos que o Senhor nos dá, Senhor, através da palavra, nos mandamentos que o Senhor nos dá, Senhor, através dos profetas, aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor nos deu, Senhor, através da palavra de Deus, que isso seja colocado no nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Sim, Deus, nós queremos, Senhor, Te ouvir nessa manhã, expulsamos tudo aquilo que atrapalha, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor. O Senhor é bem-vindo, Senhor. Sim, Deus, Tu és bem-vindo, Senhor. Nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo, Senhor. Toma, Senhor, esse momento nas Tuas mãos. Sim, Jesus. Sim, Deus. Mesmo, Senhor, que as adversidades venham contra nós declaramos que a igreja sempre prevalecerá, como diz a Tua palavra. Que cada culto, Senhor, começado, Senhor, que está sendo começado agora, em nome de Jesus. Que o Senhor visite cada culto, em nome de Jesus. Que o Senhor visite com uma poderosa presença nessa manhã. Que haja salvação nessa manhã. Que em nome de Jesus haja conversões genuínas nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja em nome de Jesus a Tua presença soberana sobre cada culto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que atrapalha a Sua presença de fluir, Deus, em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Traz, Senhor, Seu mover. Sim, nós entregamos nossa vida, Senhor. Eu só quero Te conhecer. Eu só quero Te conhecer. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós queremos Te conhecer, Senhor. Seja bem-vindo. Nós entronizamos o Senhor nessa manhã e declaramos que o Senhor é bem-vindo. O Senhor é bem-vindo. O Senhor é bem-vindo. Declaramos que o Senhor é bem-vindo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Nós queremos Te louvar essa manhã. Dizer que o Senhor é bem-vindo na nossa família, na nossa casa. Toma o nosso coração, Senhor. Toma, Senhor, que a Tua palavra entre no nosso coração nessa manhã.
Que durante o louvor agora, Senhor, o Senhor já comece, Senhor, a trabalhar no nosso coração, tirando aquilo que atrapalha a gente de ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se levantar? Vamos adorar o Senhor. Quem pode se levantar? Vamos adorar o Senhor. Amém? Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Somos Teus, Senhor. Sim, Jesus. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação. Fonte da salvação. Só Tu és, Jesus. Só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Somos Teus, Senhor. Santo és. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és bem-vindo, Enche-nos, Jesus, com Teu amor. Sim, Deus, enche nosso coração nessa manhã. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. É, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Somos o nome Teus, que está Senhor. acima de todo nome. Sim. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, Sim, eu somos sou Teus. Teu. Vem, Senhor. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra-nos, Senhor, nessa manhã. Sim, Jesus. O meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Raízes profundas. Nós precisamos, Senhor. No conhecimento de quem Tu Nós és, Jesus. precisamos, Senhor. Tu és o nosso Sim. fundamento, o Sim. firmamento de todas as coisas. Fala nessas vidas, Senhor. Seja o nosso fundamento, Sim, Jesus. Jesus. Hoje e para Sim, sempre. Jesus. Sim, para Jesus. sempre. Sim, Jesus. Sim, Senhor, para a Tua presença. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou Sim, Jesus, nós confiaremos nas Tuas mãos. Nós confiaremos em Ti, Senhor. Sim, Deus. Sim, Senhor. Santo és incomparável, és
voz para a gente ouvir, para a gente ver. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para ouvirmos, Senhor, a tua voz nessa manhã, Senhor. Vem, Senhor, nos toma, nos toca, em nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser, sim, Jesus, a morte venceste. O véu foi rompido, a tumba vazia agora está. Sim, Jesus. O céu te adora nessa manhã. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, viva está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome. Sim, Jesus. Poderoso esse nome é, diga isso. Poderoso esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Sim. Poderoso esse nome. Poderoso é o teu nome, Senhor. Poderoso é o teu nome, Senhor. Poderoso é o teu nome, Senhor. Poderoso nome de Jesus. Sim, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tu és poderoso, Senhor. Amém. Nós vamos tirar um tempinho de intercessão nessa hora. Se você tem um cartãozinho como esse, você pode pegar ele na sua mão. Esse cartãozinho a gente usa para estar intercedendo por pessoas. Se você não tem um cartão, não tem problema. Você pode aí lembrar aí o nome de algumas pessoas que eu tenho certeza que Deus já está colocando no teu coração. Sempre Deus coloca uma pessoa do nosso lado. Assim, quando a gente entra na igreja a primeira vez, a gente começa a ouvir a palavra de Deus, é muito automático. Logo na semana, Deus começa já a falar com a gente. Mesmo que a gente não saiba até como explicar toda a palavra de Deus, muitas vezes a gente fica meio até com vergonha, de não sabe muita coisa. Mas sempre Deus coloca alguém do nosso lado. Sempre Deus coloca alguém do nosso lado para a gente orar, para a gente falar nosso testemunho. Às vezes a gente sabe tão pouco. E aí, com aquele pouquinho, a gente pode semear, orar e falar com essa pessoa. E essa pessoa vai receber do Senhor também, assim como nós recebemos. E nesse momento, no culto, a gente tira para esse espaço bem pequenininho aqui, para a gente estar intercedendo junto. Mas é para você levar esse cartãozinho, escrever o nome aí dos seus familiares, dos seus amigos. E pode interceder na sua casa também. Durante essa semana, manda mensagem, manda uma oração, manda um áudio abençoando a vida dessa pessoa. Manda um versículo. Isso é importante. Esse é o nosso maior trabalho aqui nessa terra, semear a palavra de Deus. Então, nesse momento, a gente vai estar orando juntos. Se você não tem um cartão, não tem problema. Você pode lembrar, colocar aí diante do Senhor o nome de algumas pessoas que Deus já coloca agora no teu coração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora, Senhor, por cada pessoa escrita num cartão como esse. Pai, nós declaramos que elas são tuas. Declaramos que a tua presença entra, em nome de Jesus, no coração dessas pessoas agora. Pai, em nome de Jesus, que elas sejam tocadas pela tua presença, que elas sejam ministradas, Senhor, pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que elas sejam tocadas agora, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo, Senhor, entre nessa família. Pai, se há, Senhor, divórcios, coisas marcadas, Senhor, para o dia de hoje, coisas, Senhor, marcadas para essa semana, destruições, Deus. Nós declaramos como igreja que elas estão canceladas agora. Qualquer, Senhor, armadilha do inimigo, Pai, o Senhor as conhece melhor do que eu. Pai, eu declaro em nome de Jesus que as pessoas que estão do nosso lado, que estão escritas nesses cartões, pessoas que nós conhecemos, que o Senhor já tem colocado no nosso coração, Pai, declaramos que elas são tuas. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, declaramos que o Senhor é Deus, o Senhor é bem-vindo aqui. Declaramos que o Senhor é bem-vindo na vida de cada pessoa que está escrita num cartão como esse. Ainda, Senhor, que elas não te queiram neste momento, ou não entendam que precisam de ti,
nós declaramos juntos aqui que elas conhecerão a verdade e a verdade vai libertar cada um deles. Em nome de Jesus, para honra e glória do teu nome. Declaro também que cada pessoa evangelizada, Senhor, tocada pela palavra de Deus na rua, por um panfleto, uma oração, um áudio, Senhor, uma música. Pai, eu declaro que cada um deles são tocados agora também. Pai, cada pessoa evangelizada, Senhor, cada pessoa que recebeu a palavra de Deus, ainda que seja uma frase, Deus, na rua, às vezes a pessoa foi tocada ali, Senhor, por uma oração, Deus, na rua. Quantas vezes a gente vê, Senhor, obreiros na rua, pessoas, Senhor, levando evangelho, Senhor, sozinhos muitas vezes. Pai, eu declaro em nome de Jesus, cada semente que foi semeada, em nome de Jesus, que elas frutifiquem. Que em nome de Jesus essas pessoas ouçam a voz do Senhor nessa manhã e venham para a casa de Deus em nome de Jesus. Cada japonês evangelizado seja tocado pela presença do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Cada pessoa que recebeu uma Bíblia, recebeu um panfleto, recebeu uma revista, Pai, declara em nome de Jesus que eles são sim tocados hoje pela presença do Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você quer que eu ore já? Vai orar por isso? Vai fazer. Amém. Eu vou chamar, pode se sentar, eu vou chamar as crianças aqui para a gente estar orando. Que eles vão lá para o culto deles. Amém? Pesada a mochila, né, Benjamin? Tá conseguindo colocar a mochila. Não está conseguindo nem segurar a mochila. Amém? Estenda a tua mão, vamos estar orando por eles, amém? Eles vão estar ali também recebendo a palavra de Deus através da professora Márcia, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos junto com a igreja aqui, Senhor, abençoando cada criança, que em nome de Jesus, eles recebam, Senhor, também da tua presença, que, Pai, a tua presença também, Deus, assim como a gente quer receber aqui, eles também recebam ali a palavra de Deus poderosamente, que a semente semeada no coração de cada um deles, Senhor, nunca mais, Senhor, morra, Pai, mas frutifique, dê muito fruto, Pai, em nome de Jesus. Repreendo todo mal contra eles, tudo aquilo que queira atrapalhar a palavra do Senhor, de ser absorvida nos corações. Declaramos que eles são, Deus, em nome de Jesus, hoje, receptivos, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode vir. Bom dia, paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Como que vocês nos encontraram? Você havia um panfleto, alguém convidou? Hã? Ah, pelo Facebook, olha só. Sugoi. Você já assustou a criança, né, Raquel? Bom, sejam bem. Como é que é o nome de vocês? Diogo e Melissa. Sejam bem-vindos, tá? Bom, como vocês já não nos conhecem pelo Facebook, né? Nós somos uma igreja pequenininha, né? Infelizmente algumas pessoas não puderam vir hoje, né? Pessoas inclusive que semana passada vieram a primeira vez também, né? Mas somos pequenininhos, mas sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Como a gente sabe que nós também temos filhos, a gente sabe que as crianças às vezes ficam inquietas. Se você quiser ficar de pé, quiser ir lá atrás, não tem problema nenhum, tá bom? Né? Inclusive, se tiver com sono, tem um cafezinho ali. Quem fez o café dessa vez? Foi você? Né? Tomara que esteja bom. Eu acho que vai estar bom sim, né? Vai estar bom. Né? Mas fiquem à vontade, tá? Né? A gente aqui, já estamos aqui nesse lugar já faz uns 2 ou 3 anos, 3 anos, se eu não me engano, né? Trabalhando para o Senhor. Né? Sempre, nossa igreja sempre está havendo muitas transições, pessoas que vêm, pessoas que vão. Eu sempre costumo dizer que a nossa intenção aqui não é encher a igreja. A nossa intenção aqui é poder atender as pessoas da melhor forma possível e que elas se identifiquem. Né? O fato de visitar uma igreja, de ir num lugar, é mais identificação do que direção de Deus. Né? Muitas pessoas falam assim, Deus me direcionou a ir àquela igreja. Isso é muito importante. Né, mas muitas vezes a pessoa vai e precisa se identificar com o lugar, com a mensagem, com as pessoas, para saber se ela vai ficar à vontade ali ou não é verdade? Então, assim, busquem a Deus, vejam se, de repente, este é o lugar, ou, de repente, um outro lugar para vocês estarem. É lógico que a gente vai ficar muito feliz se vocês ficarem aqui, né, com certeza, mas é muito importante essa identificação, tá bom? E pode ter certeza que a gente vai estar orando por vocês, para vocês encontrarem, assim, realmente um lugar onde vocês vão crescer em Deus, se identificar, né, e cumprir o chamado do Senhor. Isso é o mais importante de tudo.
Eu sempre digo aqui para todo mundo, e todos sabem, todos que vêm aqui sabem, a nossa intenção principal não é que as pessoas fiquem na nossa igreja, né, porque seria muito egoísmo da nossa parte. Né? A nossa intenção é assim, a pessoa vem, e o nosso objetivo é levar a pessoa a crescer. Ela cumpriu o chamado e o propósito de Deus na vida dela. Né? Ela pode até passar um tempo aqui, né, crescendo junto com a gente, mas quem sabe um dia a pessoa vai ter uma outra linha a caminhar, não é mesmo? Então seria até um egoísmo da nossa parte, falar, não, fica aqui com a gente, você tem que ficar aqui com a gente. Não, eu brinco assim que o nome da nossa igreja é Fire Church, mas no começo eu queria que fosse chamada Ministério Trampolim. Né, o pessoal dá risada, mas eu realmente queria. Por quê? O trampolim é assim, você vem, pega a força e vai, né? E mergulha. E é essa a nossa ideia, tá bom? Então, olha, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Eu vou passar uns avisos aqui rapidinho. Meus queridos, é assim, ó, tá chegando o final de ano, então vai chegando o feriado, né? E algumas pessoas me perguntaram se nós vamos fazer alguma coisa. Normalmente, a gente marca uma data ou outra para poder estar junto, né, durante o feriado, um dia de comunhão, que a gente junta os irmãos, o pessoal ou vai lá para casa, ou a gente faz alguma coisa aqui na igreja. Mas, honestamente, esse ano eu não estou com muitas ideias, ok? Então, o que acontece? Nós estamos abertos às agendas, tá? Dia 25 cai no domingo, né? Bem no domingo. Então, eu estou sugerindo aqui, àqueles que desejarem, a gente poderia vir aqui na igreja e juntar as panelas. Né? Sabe o que é juntar as panelas, né? Cada um traz um prato de alguma coisa, a gente se junta aqui, faz uma ceia de Natal. Né? Talvez tenham pessoas que vão participar com as suas próprias famílias, né? Já tem a sua programação. Então, por isso que eu estou perguntando para as pessoas, quem quiser para me informar, porque aí a gente organiza, já confirma, e aí a gente pode fazer aqui na parte da manhã, ou um café da manhã, né, que eu acho que seria mais o ideal, a não ser que vocês não se importem de almoçar às 10 horas da manhã, né, mas poderemos fazer um café da manhã aqui, passar um tempinho juntos, né. Então, seria uma oportunidade boa. No final de ano, no dia 1º, na virada do ano, na verdade, normalmente as pessoas passam cada um com as suas famílias, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma programação para isso. Mas, se eu não me engano, o dia 1º vai ser no domingo, né, Raquel? Né? Dia 1º mesmo, né? Muitas pessoas gostam de ir no outlet no dia 1º, né? Para poder pegar as promoções. Então, a gente ainda não sabe se a gente vai fazer o culto, por causa de ser exatamente no dia 1º. Mas, claro que se houver uma pessoa que não tiver lugar para participar, a gente vai fazer o culto aqui sim. Né? Então, vai depender muito da programação. Tem pessoas que gostam de viajar, tem pessoas que passam o dia com a família, né? E é claro que a gente não vai, de maneira nenhuma, impedir isso. Eu acho muito importante, inclusive, você tirar esse tempo para estar com a sua família, sim, passear, porque o ano é tão corrido, né? Quase não tem folga, então é muito importante você tirar um tempo para a sua família. Mas, se caso alguém for participar do culto, por isso eu vou pedir uma confirmação antecipada, nós vamos fazer culto. Né? Até a minha esposa estava falando a respeito disso. Né? Se a gente for fazer culto, é importante perguntar quem vai vir no culto, porque às vezes a gente vem para cá, né? Deixa tudo lá, vem para cá e não tem ninguém. E para mim não tem problema, eu sempre fiz culto assim também, né? Só eu e minha família. Mas se caso alguém for participar do culto, aí a gente vem e faz o culto, por isso que a gente vai pedir uma confirmação antecipada. Nossa prioridade aqui não é o culto de domingo somente. Eu acho super importante o culto de domingo, mas eu sei que às vezes as pessoas precisam de um tempo com a família. Então, a gente de maneira nenhuma vai falar, não, você tem que vir no culto, tem que vir no culto. Não, você tem que ver se a necessidade do seu coração é a necessidade da sua casa. Se você vê que você dedicou o tempo todo para a igreja, para o trabalho e não está dedicando para a sua família, é muito importante você tirar um tempo para a sua casa. Tá bom? Não quer dizer que a gente não dê prioridade no culto, né, gente? O crente tem que vir na igreja, tá? Mas vamos lá. Então, esse daqui seria o aviso do final de ano. Fora isso, nós temos aqui o nosso culto na sexta-feira. Sexta-feira, 9 horas da noite, das 9 às 10, nós temos o culto. Normalmente, esse culto é um culto temático que nós fazemos aqui. O que seria temático? Nós trabalhamos em cima de um tema. O tema desse mês foi, a gente orou e falou sobre avivamento. Esse culto de sexta, ele é mais oração e palavra. Então, nós tiramos um tempo de oração, colocamos alguns tópicos, oramos pelas pessoas, depois nós falamos sobre um tema. Esse mês foi o tema sobre avivamento. Mês que vem agora, de dezembro, a gente vai entrar num outro tema,
que eu estou aguardando Deus me dar. E aí eu informo vocês, inclusive pelo Facebook. Tá? Todos estão convidados, claro. No domingo nós temos o culto aqui às 10 da manhã. Normalmente nós começamos às 9h45 com um período de 10 minutos de intercessão. Oração pelo culto, oração para Deus abençoar. Então, eu também convido quem puder chegar uns 15 minutos antes para orar junto com a gente, vai ser bem-vindo. Ok? No demais, as outras informações a gente vai passando ou pela página, né, do Facebook, pelo Instagram, ou mesmo se eu tiver o seu contato, eu passo direto para você. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês tiverem, nós estamos aqui abertos e disponíveis para poder tirar. Glória a Deus. Vamos lá, então? Pega a sua Bíblia, abra lá em 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios é Novo Testamento, depois dos Evangelhos, depois vem Atos, Romanos, 1 Coríntios e depois 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 11. Segunda Coríntios, no capítulo 11, do versículo 16 em diante, nós vamos ler aqui uma passagem que fala sobre os sofrimentos do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 11, versículo 16 em diante. Posso ler? Eu vou ler, e aí depois eu explico para vocês. Diz assim, ó: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Com efeito, suportais até aquele que vos escraviza, ou vos devora, ou vos engana, ou vos trata com desprezo, ou vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Falo como fora de mim. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de assaltantes. Em perigos entre patrícios. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se é preciso gloriar-me, que seja no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, os que governavam sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem, mas por uma janela da muralha desceram-me num grande cesto e assim escapei das suas mãos. Amém? Feche os olhos um pouquinho, vamos fazer uma oração. Gostaria que você fizesse a sua oração pedindo para Deus falar com você. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra ao nosso coração que pode mudar a nossa vida. Mas é muito importante nós pedirmos ao Senhor para falar conosco. Amém? Então feche os olhos um pouquinho e faça a sua oração. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor. E nós estamos aqui diante da Tua palavra que tem poder de transformar a nossa vida, de mudar a nossa mente e o nosso coração, de nos converter realmente a entender o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, a Tua palavra, Senhor Deus, ela é poderosa para transformar a nossa vida e a vida da nossa família. E nós estamos diante dela nesse momento. Eu peço, por favor, que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra fale ao nosso coração. Deus,
Deus, não me deixa atrapalhar, ó Deus, o teu agir, não me deixa, Senhor Deus, atrapalhar o teu mover da tua palavra, e que em nome de Jesus eu seja somente um instrumento para poder trazer aos meus irmãos, Senhor Deus, a revelação do teu amor e da tua graça. Em nome de Jesus, toma a direção dessa ministração, eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, meus queridos, parece ser um texto um pouco confuso, porque a linguagem de Paulo, o próprio apóstolo Pedro já dizia, era um pouco difícil de entender. Mas eu vou explicar aqui com as minhas palavras o que Paulo estava querendo dizer. Primeiro, que ele estava tentando tomar um cuidado para não ser mal interpretado no que ele ia falar a respeito dos seus sofrimentos, para não cair no erro de ficar se gloriando dos seus feitos. Então ele começa a falar assim, olha, eu vou me fazer como insensato agora para você entender o que eu vou falar. Então, não que eu seja insensato, mas já que vocês também são insensatos, ele estava falando com as pessoas da igreja de Corinto, como vocês também são insensatos, vou me fazer igual vocês para poder falar aqui a respeito das coisas que eu já passei. Então ele estava tentando tomar um cuidado para pessoas não julgar ele. Ele começa a falar isso, né? Que são todos hebreus, eu também sou. Tipo assim, não que ele quisesse ser maior do que os outros, mas eles são hebreus, eu também, eles são judeus, eu também, eles servem a Cristo e eu também, né? Falando como se fosse um insensato, um louco. E ele começa a explicar todos os sofrimentos que ele passou. Né, ele falando sobre as agonias que ele viveu, os perigos de morte, perigos na estrada, os naufrágios e tal. E quem conhece a história de Paulo sabe assim que ele fez tudo isso por amor a Cristo. Ele tinha uma missão a cumprir. Quando Jesus o alcançou, né, se caso você não conhece a história, depois você leia Atos, que você vai ver a história da conversão de Paulo. Quando Jesus o alcançou, Jesus falou para ele que ele ia ter que ir para os lugares e sofrer pelo nome de Cristo. Né? O que seria o sofrimento pelo nome de Cristo? Ele iria passar por situações para poder cumprir aquele chamado. Situações difíceis, complicadas. Ele apanhou várias vezes. Tem uma história que eu gosto muito, que ele entrou numa cidade, apanhou, foi apedrejado, foi dado como morto, tiraram ele arrastado da cidade. Depois ele acordou, se recuperou e voltou para a cidade. Eu falei, só um louco para fazer isso. Né? Mas ele tinha no coração dele aquele ardor pelo chamado, pelo propósito de Deus na vida dele. Então ele começa a listar todas essas coisas que ele passou. E ele fala, né, se é para me gloriar, que seja no que diz respeito à minha fraqueza. Bom, entendendo agora um pouco do que ele quis dizer a respeito dessa passagem, o Senhor colocou ao meu coração um tema para essa mensagem, que é, não se ofenda. E o que seria se ofender? Ofender não é só uma questão de você, por exemplo, alguém xinga você, alguém briga com você e você fica chateado. Não é só isso. Nós não somos ofendidos só quando nós recebemos uma bronca ou alguém nos xinga. Nós nos ofendemos, às vezes, em processos que vivemos, porque nós muitas vezes não entendemos o porquê passamos por certas coisas. Você já se perguntou isso? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Muitas pessoas, principalmente cristãos, às vezes passam por momentos e eles perguntam assim, poxa, se eu sou cristão, eu sirvo a Deus, por que Deus está permitindo essas coisas? Por que Deus está permitindo que eu viva isso? Ou por que eu estou vivendo isso, sendo que Deus, Ele me ama? Alguns anos atrás eu tive algumas perguntas que fizeram para mim, e uma delas foi a respeito da guerra na Síria. Não sei se vocês lembram, tinha uma criancinha que apareceu em todos os jornais, toda cheia de pó, sentada dentro de uma ambulância, e aí muita gente vem me perguntar, se Deus existe, por que Ele permite que aquilo aconteça? Né, indignadas com aquela situação, porque é uma criança. Né, então, muitas pessoas se questionam a respeito disso, e eu posso dizer que isso é como se fosse uma ofensa. Muitas vezes nós somos ofendidos em alguns processos que vivemos, em algumas situações que passamos. A Isabela, minha filha, esses tempos atrás, ela foi tirar carta, né? E ela muitas vezes ela conta como que é o processo de tirar carta, né? Aquela tensão, aquela ansiedade. Eu me lembro quando eu tirei a minha, não faz muito tempo, tirei minha carta em 2018, e assim, eu fui reprovado muitas vezes dentro do percurso lá do Carimém, né? O percurso de dentro de como é que chama aquele lugar lá dentro? Do percurso de dentro da escola, né? E aí o que aconteceu? Estou esquecendo os nomes, já percebeu, né? Hoje de manhã também.
Aí lá do Menkyo Center, né? Que é o centro de treinamento lá do governo. Então, o que aconteceu naquele dia? Eu fui lá, fiz tudo e estava crente que ia passar. E cheguei lá, eu não vi meu número lá. Mas dá uma dor no coração. É uma coisa muito engraçada tirar carta. É um sofrimento que você passa que não é comparado a quase nada nessa vida. É porque é uma expectativa, você se prepara tanto, você investe tempo, investe dinheiro, aí quando chega no dia, parece que você faz tudo certo, e de repente seu número não aparece lá, ou a pessoa fala, não, você não passou hoje. Meu Deus, é uma facada no coração. E você sabe que muitas pessoas desistem desse processo por causa dessa ofensa, desse sofrimento. Entende? Elas se sentem, entre aspas, ofendidas, como eu falei, não é questão só de ser xingadas ou tomar uma bronca, mas ser ofendidas por quê? Porque aquele processo machucou elas de alguma maneira. Ela ficou decepcionada, ou com o que aconteceu, ou consigo mesmas, e eu posso configurar isso como uma ofensa. E aí a pessoa, muitas vezes, desiste desse processo por causa dessa, entre aspas, ofensa. Então, se ofender não é somente quando alguém te xinga, mas é você muitas vezes se desanimar, se desapontar dentro de um processo. Amém? Vocês estão comigo? Agora, vamos lá. Muitas vezes nós nos ofendemos dentro de um processo de Deus. E aqui que o negócio começa a estreitar. Porque uma coisa é você ir tirar uma carta, se ofender dentro daquele processo, e você fala assim, eu não vou me submeter a isso não. Outra coisa é um processo de Deus, o Deus que te ama, o Deus que te salvou, o Deus que dá tudo por você, e você se ofender dentro do processo dele. O que acontece? As pessoas desanimam do caminho de Deus. Elas muitas vezes não conseguem ficar firmes no caminho de Deus por causa do processo. Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Às vezes, certas coisas que acontecem no caminhar com Deus, igual eu falei, a gente se pergunta por que isso está acontecendo, por que se Deus existe, por que está acontecendo isso na minha vida, e aí a gente pega e desiste, porque não entendemos o processo de Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa ofensa. E a gente precisa aprender a não se ofender. E por quê? Porque existe hoje uma gama de pessoas que não estão entendendo o processo de Deus, estão se ofendendo no processo e estão abortando o plano de Deus para as suas vidas. Eu fico pensando quando José teve aquele sonho. Lembra do sonho de José? Né? Que ele sonhou que a lua, as estrelas, o sol, tudo se curvava diante dele, e depois os feixes também, e ele foi contar lá para o pai, para os irmãos, e os irmãos ficaram assim, mas que tipo de sonho? Você quer dizer então que a gente vai se curvar diante de você? E aí, o que ele entendeu? Um dia eu vou reinar, um dia eu vou estar numa posição. E aquilo ali é maravilhoso, né? Porque ele recebeu naquele momento uma promessa de Deus, um chamado de Deus, mal ele sabia o caminho que ele ia passar. Mal ele sabia que ele ia ser jogado num poço, ser vendido como escravo pelos irmãos, ia viver na casa de Potifar, ia ser preso injustamente por causa de uma acusação que fizeram contra ele, e depois só lá na frente que aquele sonho iria se cumprir. Não é verdade? Foi difícil para ele. Se ele tivesse se ofendido no meio do processo, será que ele conseguiria chegar até o fim? E aí eu pergunto para você agora, meus irmãos, e também para mim. Se Deus, muitas vezes, quando Deus nos dá uma chamada, uma promessa, um propósito de vida, se nós víssemos todo o processo que nós iríamos passar até o cumprimento dela, será que nós iríamos aceitar? Provavelmente não. Por quê? Porque até o cumprimento do chamado de Deus, existe um processo que é difícil. Existe um trabalhar de Deus que é difícil. Aí o que acontece? Muitas vezes Deus precisa nos dar coragem e ânimo inicial para a gente não desfalecer. Porque o processo realmente é difícil. Realmente o processo é complicado e nós precisamos entender isso. Meus queridos, fiquem à vontade se precisar de alguma coisa, tá? Fique à vontade, tá bom? Não esquenta a cabeça não. Criança é assim mesmo. Mas vamos lá, continuando. Então, primeira coisa que precisamos entender, o processo para o chamado. O processo para o chamado. Cada cristão, cada pessoa deste mundo, mesmo aquele que não conhece a Deus, tem um chamado de Deus.
tem um propósito de Deus. Ninguém faz nada por um acaso, eu canso de falar isso aqui. Ninguém cria algo primeiro para depois dar utilidade para ele. Então, uma pessoa foi criar a cadeira, criou a cadeira. Eu falei, e agora? Qual é a utilidade disso? Não sei, deixa eu pensar. Olha só, serve para sentar. Ninguém faz isso. Primeiro, eu desenvolvo uma ideia, um sonho, e depois eu crio algo. Não é assim que funciona? Deus também, quando criou cada um de nós, se você crê que Deus te criou, assim como eu creio que Deus me criou, antes de me criar, Ele já me deu um propósito. Ele foi criar a sua vida, Ele já pensou, eu vou criar para isso. Eu vou te criar para aquilo, eu vou criar você com o propósito de realizar isso ou aquilo. Ele nunca cria primeiro para depois dar propósito. Antes da nossa criação, nós já tínhamos um propósito. Então, cada pessoa deste mundo tem um propósito de Deus. Cada cristão tem um chamado de Deus. E Deus, Ele não escolhe pessoas capacitadas, até porque não existe ninguém capacitado diante de Deus. Né? Tem aquela frase muito conhecida, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, não é verdade? Isso é uma realidade. Deus, Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Ele nos chama e dentro do chamado dEle tem o curso de capacitação. Toda pessoa que é chamada por Deus não precisa ter medo do chamado, porque Deus capacita. É Deus que vai te matricular naquele curso de capacitação do Espírito Santo, onde Ele vai te ensinar todos os passos para você cumprir o chamado. Então, Deus não só te dá um chamado, como também te capacita para isso. Capacitação é um processo que Deus nos coloca para cumprir o seu chamado. É o curso do Espírito Santo. Eu vejo muitas pessoas com medo de muita coisa. Muitas pessoas têm medo de começar algo novo, de viver um novo tempo. Tem pessoas que têm medo de recomeçar, têm medo de tanta coisa que impede as pessoas de serem felizes, e a principal é o medo. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não confiam em Deus e no seu poder. Deus, Ele é poderoso para cuidar. Deus, Ele é poderoso para capacitar, para te ajudar. Mas Ele não pode fazer nada enquanto nós não tomamos atitude. E por que muitas pessoas... Olha, já parou para pensar numa coisa? Inúmeras igrejas, com muita gente dentro. Não é o nosso caso hoje. Mas muitas igrejas com muita gente, mas nem todos cumprindo o seu chamado. Muito pelo contrário, a maioria não está cumprindo o seu chamado. E por que acontece isso? Porque muitas pessoas não estão entendendo e não estão confiando no Deus que capacita. Então, as pessoas, elas preferem ficar num lugar de segurança, entre aspas, segurança, né? Porque naquele lugar não vai ter problemas, quando, na verdade, elas estão optando por viver as suas vidas sem a interferência de Deus. Então, capacitação é um processo que Deus nos coloca para cumprir seu chamado. Precisamos estar firmes no processo e não se ofender durante esse processo. Veja, estar firme no processo não quer dizer que vai dar tudo certo. Estar firme no processo é você se manter fiel aonde Deus te colocou, no que Deus te chamou para fazer. E não se ofender durante o processo é você entender que nesse processo vai ter batalhas. Nesse processo, gente, é complicado falar isso, eu preciso ser real com vocês. Nesse processo, existe uma lista interminável de coisas que nós vamos viver. Nós vamos ter decepções no processo de Deus? Vamos. Nós vamos ter desapontamentos? Vamos. Nós vamos ser feridos por pessoas? Vamos. Muitas vezes traídos? Vamos. Muitas vezes pecaremos? Sim. Tudo isso faz parte do processo. Se eu quiser entrar no processo e no chamado de Deus, mas não quero passar por essas coisas, não tem como. Como que eu vou desenvolver uma habilidade se eu não errar? Por exemplo, eu estou lá trabalhando na fábrica. E aí, na primeira semana, foi uma semana difícil do meu trabalho, porque eu estava me adaptando, estava conhecendo o trabalho, então eu errei muito. Muito mesmo. Todo dia eu tinha um erro, cometia alguma coisa errada. Era para anotar um número, eu esquecia. Era para fazer uma checagem, eu esquecia. E aí vinha lá, o rapaz estava me ensinando e me explicava como que fazia. Era para colocar a peça desse lado, eu colocava daquele. Era para colocava do outro. Mas isso fez com que eu desenvolvesse a habilidade. Sem erro, não tem habilidade. Então, eu não posso me ofender durante o processo, porque vão acontecer coisas com o propósito de me capacitar. Vocês estão comigo, gente? Amém?
Se alimentem. Tem muita coisa hoje para ser falada. É necessário o sofrimento do processo para cumprir o chamado? Quem aceitaria o chamado de Deus sabendo que vai ter sofrimento no meio da história? Ah, Toshio, eu não aceitaria. Ah, é meio difícil. Pois é, esse é o problema. Nós nunca queremos o sofrimento. A gente nunca quer um momento difícil, a gente não quer passar pelas pressões, a gente nunca quer. Quem é aqui que quer passar por pressão? Na verdade, se você olhar no mundo todo, pessoal, as pessoas buscam por aquele lugar de conforto. Sim ou não? As pessoas estão procurando por aquele lugar onde ela vai sentar na sua cadeira de sol, na beira do Mar das Maldivas, tomando água de coco, e por isso que muitas pessoas vivem para trabalhar em prol disso, não é mesmo? Só que as pessoas se esquecem do meio do caminho que é necessário o sofrimento. Qual que é o sofrimento? Não estou falando do sofrimento em si, que a gente costuma ver. Eu estou falando do pagar de preço, das coisas que nós vamos passar para chegar nisso. Eu estava assistindo um vídeo, eu gosto muito de assistir um cara chamado Flávio Augusto. Ele é um empreendedor, ele trabalha com essa parte de empreendedorismo, e ele falou assim, você acha que eu nunca fui traído? Você acha que pessoas não vieram comigo e depois desistiram de andar comigo? Aí ele falou, né, que, tipo assim, você acha que muitas pessoas não vieram atrás de mim e depois compraram do meu concorrente? Lógico que isso aconteceu, mas foram essas coisas que me trouxeram até aqui. Foi nessas situações difíceis que eu tive que aprender e sobrepor. Né? E eu falei, tá aí, uma coisa que nós precisamos entender. A gente precisa tirar todo o ornamento em volta dos sonhos que nós temos e entender que os sofrimentos são necessários para que haja o cumprimento de um propósito. E Paulo nos deixa isso muito claro. Se existe alguém mais parecido com Jesus que viveu nessa terra, esse alguém foi Paulo. Ele, inclusive, diz, com muita ousadia, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem tem moral para falar isso? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está falando, eu sou mais parecido com Cristo do que todos. Então tem que ter muita moral, mas tem que ter muito sofrimento para chegar nisso. Rejeições, coisas que ele viveu, os sofrimentos são necessários para o cumprimento de um chamado. O processo, você já entendeu o processo que o soldado passa quando ele quer se tornar elite? Eu acho que todo mundo aqui já assistiu aquele filme do Tropa de Elite, né? Eu acho que foi a partir desse filme que tudo começou a ficar mais claro a respeito do bastidor, né? Eu gosto muito de um filme chamado Anjos da Vida. Depois eu aconselho você a assistir esse filme, é muito bom, ele é muito bom. E ele mostra o passo a passo, antes da pessoa se tornar um salva-vidas exímio, ele mostra o passo a passo antes, os sofrimentos que eles passam, o treinamento que eles têm. E se você parar para pensar, o treinamento é forte, aquele treinamento mesmo igual ao Tropa de Elite, entendeu? E se o cara não está aguentando, e ele bota pressão para saber mesmo se a pessoa vai suportar as coisas, entende? É interessante isso. Nós queremos, né, elite, nós queremos alcançar certas coisas, mas nós precisamos entender que vai ter o processo do sofrimento. Você sabe por que a gente passa por essas lutas? Não é porque Deus nos odeia ou porque Deus não está conosco. É porque Deus está trabalhando com a gente. Só que uma coisa que a gente precisa parar também, a gente precisa tirar da nossa cabeça essa mentalidade hollywoodiana. A gente acha que Deus ele vai trabalhar com a gente de outras formas. Só que Deus ele usa qualquer circunstância para trabalhar conosco. Sabe naquele dia que você acordou atrasado, esqueceu onde deixou a chave do carro, ficou bravo porque chegou atrasado no serviço, o chefe te deu aquela bronca e você ficou mal o dia inteiro? Ah, Toshi, mas isso daí é uma maneira de Deus trabalhar? Claro que é. Não que Deus fez você esquecer a chave, ou que Deus fez com que o seu chefe brigasse com você. Mas Deus trabalha nessas situações do dia a dia, do cotidiano. Deus trabalha com você quando você está lá no seu quarto sem fazer nada e muitas vezes acontece aquela situação. Deus trabalha com você quando você está com a sua esposa e às vezes dá aquela vontade de brigar, ou com o marido dá vontade de brigar por qualquer coisa que se fala. É a forma de Deus trabalhar. Ele não cria circunstâncias, porque não precisa, né? Nós criamos, nós somos peritos em criar circunstâncias, não é verdade? Você pode ver, a gente não faz nada e já está criando circunstância ruim. Né? Parece que as coisas brotam, né? Tá tudo bem, de repente o problema aparece. Foi Deus que criou? Não.
Só que nossa maneira de reagir a isso vai definir como que nós estamos lidando com as coisas. Então, as situações acontecem. É dessa maneira que Deus trabalha com a gente. A gente não pode, fantasiar uma maneira de Deus trabalhar. A gente acha que Deus é igual o Thor. Ele vai jogar o machado e vai explodir, vai sair raios e trovões e não sei o quê, e vai transformar a gente no Deus do trovão. Não é assim, não. Entendeu? Como que Deus faz? Deus, ele permite que a gente viva a nossa vida normal e as situações vão ser criadas normalmente. Entende? Então, ele trabalha na nossa vida dessa maneira. Por que a gente passa pelas coisas? Porque Deus está moldando o nosso coração. Porque ele tem um chamado. E o chamado de Deus na nossa vida vai depender se eu vou aceitar o processo de Deus. Todo o processo na vida de Paulo levou ele a cumprir o seu chamado. Quando você percebe no final, eu aconselho muito a vocês estudarem a vida de Paulo, porque assim, o final da vida de Paulo, ele fala, né, eu terminei a carreira, guardei a fé e não sei o quê. Aí depois na história, a gente vê na história que Paulo ele morreu decapitado por Nero. Aí você fala assim, tá, Toshio, qual foi o chamado de Paulo? O chamado de Paulo foi a vida dele toda. Tudo que Paulo viveu ensina a gente até hoje. Então, a questão não é o final. Quando você chegar no final, você vai perceber que o que mais foi valioso foi o processo e não o final. Foi durante. Quando você chegar lá na tua promessa, você sabe qual que é a tua promessa? A tua promessa não é o carro, não é a casa, não é a vida próspera. A tua promessa é o céu. Quando você chegar lá no final, você vai perceber que o propósito de Deus para a sua vida era o processo que você viveu. O processo que nós vivemos vai ensinar muito mais do que a promessa que a gente alcançar. Então, a gente precisa entender isso. O sofrimento na vida de Paulo levou ele a cumprir o chamado dele. Aceitar cada etapa do processo levou ele a se tornar uma referência para o mundo. E olha só, essa parte é muito importante, porque ele aceitou cada processo, cada etapa. Você vai chegar um momento da sua vida, se já não chegou, que você vai estar diante de uma escolha sempre. E essa escolha é, vou fazer a vontade de Deus e aceitar o que Ele tem para mim, ou vou andar no meu caminho? Sempre nós vamos chegar nisso. É muito interessante, olha, eu me converti com 23 anos. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Duas decisões, as duas melhores e mais importantes da minha vida é a minha salvação e com quem que eu vou passar a minha vida na terra. Então, meu casamento e minha salvação são as duas decisões mais importantes. Só que antes de chegar nesse dia dessa decisão, esse dia já tinha chegado para mim 1 milhão de vezes antes. Quantas vezes as pessoas perguntaram, você não quer ir na igreja? Você não quer aceitar Jesus? Você não quer viver uma vida com Deus, Toshio? E eu, não. Isso daí é coisa de bitolado. Isso daí é lavagem cerebral. Eu quero andar do meu jeito. Eu não preciso ir para a igreja para acreditar em Deus. Eu sempre decidi andar do meu jeito. E olha que engraçado, sempre deu errado e eu sempre voltei nesse dia da decisão. Sempre. Era tipo um rolê. Eu decidia não ir e eu ia. Vivia a minha vida, fazia minhas coisas, quebrava a cara, aí depois voltava naquele ponto de novo, aonde sempre vinha a decisão. Quer fazer do jeito de Deus, Toshio, ou quer fazer do seu jeito? E eu demorei dos 13 aos 23, né? Porque dos 13 que eu comecei a entender o que era andar com Deus, e nos 23 anos que eu decidi fazer do jeito de Deus. E quando eu decidi fazer do jeito de Deus, eu falei, meu Deus, por que eu demorei tanto? Por que eu quebrei tanto a cara? Por que eu fiquei esperando tanto? Então, nós sempre vamos chegar a um ponto onde nós vamos precisar decidir, ou fazer do jeito de Deus ou do nosso jeito. Paulo também. Paulo, todas as vezes, você acha que Paulo era automático? Não, ele tinha uma decisão. E aí, vou encarar esse sofrimento, vou me submeter a Deus, ou eu vou continuar fazendo do mesmo jeito? Então, para cumprir o nosso chamado, é preciso se submeter ao processo de Deus. E se submeter a uma decisão. Amém? Vamos lá. Quais são os desafios desse processo? Existem muitos desafios para esse processo. Cada situação que passamos é um processo onde Deus nos molda. As circunstâncias são a bigorna de Deus. Sabe o que é uma bigorna? Aquele ferro grandão assim que o pessoal usava para moldar o ferro, fazia as espadas, aquele ferro grandão assim, isso daí é uma bigorna. Então, o que acontece? As circunstâncias da nossa vida é a bigorna onde Deus vai moldar a cada um de nós. Como eu estava falando antes, todas as circunstâncias servem para nos moldar. Qual que é o desafio disso? O desafio, na verdade, não é você
aceitar os trabalhares de Deus. O maior desafio é você não se ofender no trabalhar de Deus. O maior desafio é você não acabar botando a culpa em Deus, ou até mesmo nas circunstâncias, e desistir do processo. Quando Deus nos coloca na sua bigorna, que Ele pega a marreta e começa a trabalhar na nossa vida, que aí começa a surgir os questionamentos sobre Deus, sobre as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, sobre a igreja que Deus coloca no nosso caminho. Por quê? Porque a gente não consegue entender quando estamos no processo. Quando a gente está sendo trabalhado, a gente não consegue entender. Uma vez, um sábio me falou assim, Toshio, o pior momento de decidir alguma coisa é quando você está no processo. E eu não entendia. Como assim no processo? Falei, quando você estiver no processo, você vai entender. Aí você começa a passar por um monte de problema. Você começa a passar por problemas financeiros, problema no casamento, problema em um monte de área. Aí qual que é a sua intenção naquela hora? Não, eu vou parar, eu vou dar um break, porque está dando errado, e não sei o quê. E a vontade é o quê? Decidir, né? Eu vou fazer isso porque não está dando certo. Aí eu lembrei, o pior momento para se decidir alguma coisa é no momento do processo. Porque você vai decidir por emoção e não por propósito. Você está entendendo? No momento da dificuldade, no momento do problema, não é momento de decidir. Porque senão você vai decidir na sua emoção. Porque na emoção ninguém quer passar pela bigorna. Ninguém quer passar pelo processo. Então, para quê? Não, está dando tudo errado, está vendo? Está dando tudo errado. Eu vou parar de ir naquela igreja porque está dando tudo errado. Aí você fala assim, puxa, mas se eu decidir isso assim agora, será que eu vou estar decidindo por causa do meu coração ou por causa do propósito de Deus? Então, muitas vezes, e até hoje é assim, quando entra nesses momentos difíceis, eu paro tudo e não decido nada. Vou continuar do jeito que está. Aí, no momento que sair do processo, que ficar tudo bem, aí sim é o momento de ver se aquilo ali era emocional ou se era propósito de Deus. E é a forma mais segura para decidir. O nosso maior desafio é não se ofender durante o processo. E por quê? Por causa que quando nós estamos ofendidos no processo, nossa intenção é sair do processo. Quando você fica ofendido numa situação, a sua intenção e a minha intenção é sair daquela situação. Então, por isso que nós não podemos tomar uma decisão antecipada das coisas. Se ofender significa deixar que o processo mude a nossa motivação e apague a paixão pelo chamado de Deus. Muitos desanimam nesse processo. Deus te coloca numa situação para trabalhar na sua vida, para moldar teu coração. E aí, eu me ofendo nesse processo, me ofendo com as pessoas, me ofendo com o pastor, com o líder, com a igreja, com todo mundo. E aí eu pego e saio daquele processo. Só que o engraçado é que você vai, de novo, um dia, ser confrontado nessa mesma área. Eu conheço muitas pessoas, é engraçado até vocês falarem isso, mas assim, 95% das pessoas que vieram nessa igreja foi pelo Facebook, foi pela internet. Nós fazemos um trabalho bem forte na internet, porque a gente sabe que é muito importante a gente usar todas as ferramentas para alcançar pessoas para Jesus. Mas é muito interessante que a maioria das pessoas que vêm aqui, que são pessoas já cristãos há um tempo, eles vêm ofendidos de um processo. E é assim, é um ciclo que precisa ser quebrado. Eles saem de uma igreja porque aconteceu uma situação na igreja, e eu não estou acobertando, às vezes acontecem realmente situações difíceis dentro de igrejas, e eles saem e eles vão, andam por aí, encontram outras igrejas, e aí eles voltam no mesmo ponto. É mais ou menos assim, ó, eles saem de uma igreja, eles entraram um dia naquela igreja, foram super bem recebidos, foram recebidos pela liderança, pelo pastor, por todos. E aí eles começaram a andar com aquela igreja. E começaram a aprender a viver com Deus naquela igreja. E aí chega um momento de um processo. E aí naquele processo, muitas vezes, a pessoa se ofende. E ela sai da igreja. Aí ela sai da igreja. Aí, às vezes, ela fica um tempo na sua casa, não vai para lugar nenhum. Mas um dia ela volta numa outra igreja. E ela começa o mesmo processo. Ela é bem recebida na igreja. O pastor abraça ela. Ele visita a casa deles. E eles começam a andar junto de novo. E parece mil maravilhas. Alguém está se identificando aqui? Aí o que acontece? Entra de novo naquela mesma área. Ela chega de novo naquele mesmo ponto onde ela se ofendeu ali. E aí ela tem novamente a oportunidade de mudar. Mas aí ela é ofendida de novo. Aí ela sai de novo. E aí quando ela vê, ela tem um currículo de 10, 15 igrejas que ela já visitou, que ela já participou, mas ela não ficou em lugar nenhum. E por isso
que hoje nós temos aquela categoria dos desigrejados, as pessoas que congregam em casa, porque não se adaptaram em nenhuma igreja. E aí eu vou falar para vocês uma coisa bem honesta. Eu sei que existem igrejas ruins. Eu sei que a igreja em si, ela não está livre da culpa. Existem muitos pastores que fazem besteira. Existem muitas igrejas que acabam por machucar os seus membros, sim. E eu peço perdão para todos aqueles que foram feridos. Mas eu vou falar uma segunda coisa também. Existe a parcela de culpa da igreja. Mas existe também a parcela de culpa daquela pessoa que não entendeu o processo de Deus. Por quê? Porque se eu entendo o processo de Deus e eu estou numa igreja que é ruim ou que eu não me identifico, o que eu faço, meus irmãos? Eu vou para outra igreja. Mas eu não deixo de congregar. Porque eu não posso me deixar ferir no processo. Eu não consegui o processo aqui, eu vou para outra. Eu dou sempre o exemplo do seguinte: se você vai lá no mercado e você vai comprar picanha, e você compra a picanha vem estragada, você fala assim, eu nunca mais vou comer picanha? Ou você simplesmente vai comprar picanha em outro lugar? Porque deixar de comer picanha, eu não sei você, gente, mas eu acho que eu não consigo. Não é verdade? Né? Se tem duas coisas que eu amo, Jesus e picanha. E eu tenho certeza que vai ter churrasco no céu. Não me contrarie. E por que eu falo isso? Porque você já não viu que em toda a Bíblia tem os sacrifícios, né? Então, eu tenho certeza que vai ter churrasco no céu, meu irmão. Estou brincando, mas estou falando sério. Então, o que acontece? Acabou, estragou a picanha. Aí eu nunca mais vou comer picanha na vida. Não, meu amigo, o que você faz? Vai comprar picanha em outro lugar. Simples assim. Vou deixar de comer picanha porque eu comprei num lugar que está estragado? Vou deixar de ir na igreja porque eu fui naquela igreja e aí deu problema naquela igreja? Não. Quando eu não me deixo ofender no processo, meus queridos, eu saio daquela igreja, mas eu continuo o processo em outra. Vocês estão me entendendo? É muito básico. Por que isso não acontece? Porque eu me deixei ofender. Aí você está lá naquela igreja, e de repente naquela igreja acontece o maior escândalo. Aquela coisa toda que hoje em dia é tão comum acontecer, infelizmente, mas acontece aquele escândalo. Aí o que você faz? Ah, tá vendo? Não vale a pena, pastor nenhum presta, igreja nenhuma presta. Aí você para de ir na igreja. Não, você foi ofendido. Não quer dizer que você não possa ser ferido nisso. Às vezes são pessoas que estão tão ligadas a gente que machucam, mas eu preciso me curar em Deus e continuar no processo e não me deixar ofender por causa do processo. Por quê? Porque talvez aquela situação difícil naquela igreja era um propósito de Deus para te capacitar em alguma outra área. Por que eu falo sobre isso? Porque eu também fui alvo disso. Eu poderia muito bem desistir da minha vida cristã por causa das ofensas que eu vivi lá atrás. Mas o que eu decidi? Decidi superar. Decidi andar no propósito. E eu falei, eu vou usar disso para poder ajudar outros a se levantar. Mas eu poderia muito bem ter me fechado no meu casulo de dor e falar, nunca mais eu vou na igreja, porque quando aconteceu isso, foi assim, assim, assim. Então, nós não podemos permitir sermos feridos, sermos ofendidos no processo. É importante ir até o fim, ok? Mas, mais importante do que ir até o fim, é como você vai chegar no fim. Meus queridos, guarde isso no seu coração. Por quê? Você pode chegar até o fim do seu processo, cumprir o seu chamado, chegar lá e fazer o que Deus chamou para você fazer, mas lá você está com o seu coração amargurado, fechado, sem nenhuma compaixão com os outros. Aí você vai ser aquela pessoa que fala assim, eu sofri, também tem que sofrer. Eu passei por isso, você também vai ter que passar. Por quê? Apesar de ter chegado lá, chegou com o coração dolorido, porque foi ferido no processo. Não. Lembre-se da história de José. José, quando chegou lá no final, o que aconteceu? A família não veio? Vocês sabem, eu acho que não sei se vocês sabem da história, mas a família veio para lá, para o Egito. E aí, ali no Egito, ele ainda fez um idimê, colocou lá uma taça para ser descoberto, para acharem que roubou a taça, para ele poder voltar, prender o irmão, aquela coisa toda. Mas no final, o que aconteceu? Ele fala assim que quando ele viu o pai, ele chorou, e ele se revelou, e ele chamou todo mundo para morar com ele, e uma frase que mostra que ele foi curado, que ele chegou no processo bem, ele falou assim, olha, não foram vocês o causador disso, foi Deus que me enviou na frente para preparar o lugar para vocês. E aí, todos eles viveram juntos. Ou seja, a questão não é como José chegou, não é se José chegou, porque ele chegou, mas como ele chegou.
Então o coração dele foi curado, a vida dele foi restaurada, e o propósito de Deus para a vida de José não era que ele se tornasse governador do Egito, como muitos pensam. A promessa de Deus é que ele se tornou governador. Não, a promessa de Deus era a restauração da família dele. Deus restaurou a família de José, de Jacó, não é verdade? Por causa desses eventos que aconteceram. Então ele chegou no final com o coração curado. Ele chegou no final com o coração cheio de compaixão e de amor pela família, por aqueles que o venderam. E olha, eu não sei vocês, mas eu acho que não chega nem a 0,5% o sofrimento que eu passo pelo que de José passou. Não é verdade? Então, meus queridos, a questão não é chegar lá, mas como você vai chegar. Nosso desafio é manter o coração guardado em Deus. Lembra daquele versículo? Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o teu coração. Porque se você não guardar o seu coração, você vai ser ofendido a todo momento. E por isso, muitas vezes, a nossa vida cristã é altos e baixos. Então, o que eu devo fazer, Togil, para não se ofender, para não me ofender? Primeiro, confiar em Deus e no seu processo. Mateus 4, do capítulo 1 ao 11, fala sobre Jesus quando ele foi tentado no deserto. Lembra dessa história? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, lá. Então, agora, você sabe qual que é o versículo principal para mim dessa passagem? É o versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem que levou Jesus no deserto? O Espírito Santo? Não entendi isso. Espera aí. Não foi? Jesus foi tentado por quê? Ele não tinha pecado. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Aí Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo sabe a hora de chegar, porque ele não chegou no primeiro dia, ele chegou no 40º dia, quando a fome de Jesus já estava lá na ponta do cabelo. E aí o que ele, primeira coisa, se tu é o filho de Deus, transforma aí essas pedras nos pãozinhos francês, quentinho. Quem que gosta de pão francês aqui? Cheiroso, né? Você abre ele assim, aquele negócio, passa aquela manteiga. Meu Deus, não vou ficar falando muito que eu estou com fome. Mas aí o que aconteceu? Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá homem, tal, e venceu lá aquela tentação. Não é verdade? Quem que colocou ele lá? O Espírito Santo. Quando a gente fala confiar em Deus e no seu processo para não se ofender, é você confiar que se você está passando por isso, o Espírito Santo está com você. Ele está trabalhando em sua vida através dessa situação. E confiar. Confia em Deus. Confiar em Deus é o quê? Faz a tua parte, mas está segurando na mão de Deus. O Senhor está me conduzindo nesse deserto. O Senhor está comigo, andando comigo nessa situação difícil. Satanás nunca vai deixar de te tentar para você fazer o errado. Nunca vai deixar, porque esse é o trabalho dele. O trabalho de Satanás é nos tentar. Tomara que ele fique só na tentativa mesmo e não consiga. Mas depende da gente. A questão em si é que nós precisamos entender, confiar em Deus dentro do processo é vital. Está difícil para você? Confie em Deus. Ele te colocou nessa situação. Ele vai te tirar dela. Ele está trabalhando na sua vida. Deixa Ele trabalhar no seu coração. Seja fiel dentro do processo. Se Deus está te colocando, quer ver um exemplo claro? Deus está te colocando numa situação de dificuldade financeira. Seja fiel nessa dificuldade financeira. Seja fiel. Se mantenha firme. Se mantenha com os seus princípios de pé. Porque se tem uma coisa que prova os nossos princípios é o dinheiro, não é verdade? O dinheiro em si não tem problema nenhum, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, diz a Bíblia. Se o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, o que acontece? Quando nos falta o dinheiro, nós começamos a ver quem nós somos por dentro realmente. Porque falar que confia em Deus quando você tem uma conta cheia de dinheiro é fácil, e quando você não tem nada? É nessa hora que a gente vai ver se a gente é fiel ou não. Então eu não estou sendo fiel. Tudo bem, então seja. Pelo menos você descobriu que você não é. Você está entendendo? O problema é que a gente acaba entrando para o lado da acusação. Está vendo? Eu não consigo ser fiel. Não, você está percebendo que existem fraquezas dentro de você. É nessa hora que eu vou me apoiar em Deus e vou aprender a ficar firme. Aprender a ser fiel nisso. Aprender dentro do processo. Por quê? Porque o Senhor nos colocou lá. Paulo falou, aprendi a viver em qualquer circunstância. Com dinheiro, sem dinheiro, com problema, sem problema. Aprendi a viver em todas as coisas. E fala, né, tudo posso naquele que me fortalece.
O que isso quer dizer? Quer dizer que ele aprendeu. Ele foi fiel dentro do processo. Uma outra coisa que a gente precisa fazer para não se ofender. Aceitar a forma que Deus trabalha. Olha só, essa parte é interessante. Aqui diz assim, ó, em 1 Pedro 5, do versículo 5 ao 7, tem um versículo muito conhecido que fala assim, ó, semelhantemente vocês jovens sejam submissos aos mais velhos e cubram-se de toda a humildade uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele te exalte. Aqui está dizendo o seguinte, olha, se humilhe debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo ele te exalte. Aceitar a forma com que Deus trabalha é você se submeter, se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E o que é se humilhar? Se humilhar não é você perder o seu valor, é você aceitar o que ele é, como ele é e a forma que ele trabalha. A grande dificuldade de todo ser humano que acha que é adulto é aceitar a maneira que Deus faz as coisas. Eu tive várias experiências lá na firma, e uma delas, né, no meu trabalho aqui, eu trabalhava com uma pessoa que ela não era muito, vamos dizer, como é que eu poderia dizer assim? Ela não era muito educada, ela não era muito iaçaxi, cuidadosa, sabe, suave nas suas maneiras de fazer as coisas. E aí, tipo assim, o que acontece quando você pega alguém mal educado para tratar com você? Na hora não dá aquela vontade de sair, de dar uma bronca, de falar alguma coisa, de brigar, né? Só que aí eu olhei para aquela situação e pensei, será que não é Deus colocando alguém assim para trabalhar no meu coração? E eu aceitei aquilo. Então, ainda que a pessoa, por mais que ela não percebesse, ela fosse ríspida comigo, eu descansava em Deus. Ou eu procurava uma maneira de descansar no Senhor. Eu falava, não, amém. No meu coração eu falava, amém, não tem problema. E suportei. Me coloquei debaixo da mão de Deus, por mais difícil que fosse. Por quê? Por causa que eu não poderia fugir do processo de Deus. Eu precisava aceitar a forma de Ele trabalhar. Tem pessoas que ficam lutando consigo mesmas, porque elas queriam algo que Deus não permitiu ainda. E tem pessoas que dormem e acordam querendo algo que Deus ainda não permitiu. E eu não vou falar para vocês que eu estou fora disso, eu também passo por isso. Às vezes eu acordo desmotivado porque eu queria algo que Deus ainda não me proporcionou. Porque eu queria do meu jeito, da minha maneira. Tem coisas que eu tenho que fazer que eu não queria fazer. Mas eu preciso aceitar a forma que Deus trabalha. Porque se eu não aceitar, grave isso no teu coração. Se nós não aceitarmos a forma que Deus trabalha com a gente, nós vamos nos ofender a todo momento, em todo momento. O grande desafio é aceitar. Porque aceitar a forma que Deus trabalha com a gente vai ser realmente você se expor. Mas para isso eu preciso não me ofender, senão vai ser difícil. Então eu preciso aceitar a forma que Deus trabalha, me submetendo à potente mão de Deus. Uma outra coisa, uma outra forma de você não se ofender, conhecer a vontade de Deus, ou seja, conhecer a palavra do Senhor. Né? Porque nós estamos falando sobre isso aqui, a palavra de Deus nos dá a base para a gente não se ofender. A gente está entendendo a palavra de Deus, nós estamos conhecendo o caráter e o coração de Deus através da sua palavra. Tem um versículo que está em Salmo 119, vou ler para vocês aqui, ó, diz assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, quando eu falo no meu coração, não é assim que eu já li a palavra, não, é quando ela está gravada dentro de mim. Então, se eu escondi ela no meu coração, eu não peco contra ele, eu não me deixo ofender. Quando a circunstância vem, eu gosto muito de irmãos assim, ou irmãs assim, ó, que a situação está difícil, né? Fala, difícil, mas o Senhor é Deus sobre a situação. E a pessoa tem um versículo para cada coisa, para cada objeção que é colocada. Está passando por situações difíceis financeiramente, mas o Senhor é o meu provedor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes parece ser chato, não é verdade? Poxa, tudo que eu falo, ele tem um versículo, tem uma palavra de Deus na boca. Meu Deus, que crente chato. Mas às vezes é só assim, para que a gente possa realmente não se ofender durante as circunstâncias. Está passando por momentos difíceis na saúde, mas o Senhor é minha cura. Ele me cura.
Ele me livra do laço do passarinheiro. Em todo momento você está declarando a palavra de Deus sobre as circunstâncias. Então o que acontece? Você não se ofende. Por quê? Porque a palavra guarda o teu coração e o seu coração, ele é guiado e motivado pela palavra de Deus. Então, conhecer a palavra de Deus é uma das coisas mais importantes para eu não me ofender. Por que eu estou passando por isso? Porque a palavra de Deus já dizia. Quem aqui que está esperando as coisas melhorarem daqui para frente? Todo mundo vai levantar a mão. Mas o que a palavra de Deus diz sobre as circunstâncias? Ela não diz que vai melhorar, não é verdade? Quem fala que vai melhorar, está mentindo. A palavra de Deus nos alerta, nos últimos dias, muitos serão amantes de si mesmos, o amor de muitos se esfriará, e uma série de coisas. Vai haver perseguições, isso, aquilo. Espera aí, então quem que está pregando errado? A palavra de Deus ou os pregadores da prosperidade? Entendeu? Nós precisamos entender isso. A palavra vai nos guardar para não nos ofendermos. E, por fim, uma vida com propósitos é necessária para eu não me ofender. Filipenses 3, do versículo 13 ao 14, eu vou ler aqui, não precisa abrir, fala sobre o que eu já falei aqui sobre Paulo. Filipenses 3, versículo 13 ao 14, está aqui. Irmãos, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa é você acordar porque você tem que acordar. Outra coisa é você acordar porque você tem um propósito a cumprir. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Olha só que palavra poderosa para nos nortear, gente. O problema é que a gente não se esquece das coisas que para trás ficam. As coisas que para trás ficam tão latentes que é como se fosse uma pedra amarrada no nosso pé e a gente não consegue ir para as que estão adiante de nós. E Paulo está falando, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, rumo à soberana vocação, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está falando claramente, eu vou para o meu propósito, eu vou esquecer das coisas que para trás ficam para cumprir o meu propósito. Quem não vive uma vida com propósitos, por si só já está perdido. Por quê? Porque você não sabe onde vai chegar, não sabe o que tem que fazer. Quando você tem um propósito, vamos dar um exemplo aqui mais simples. Você marcou uma viagem, final de ano, né, quero viajar em agosto. Então, a viagem custa 200. Se é 200, eu preciso juntar quanto em 6 meses? Preciso juntar lá 15 mil por mês, 20 mil por mês, para ter lá o valor tanto no final para viajar. É um propósito, não é verdade? Então, todas as vezes que você vai trabalhar, você pensa, hoje vou receber tanto para poder juntar tanto. E aí você pensa até 2 vezes para não faltar, porque se você faltar, vai ser aquele valor a menos que você vai ter que arrumar um outro jeito, não é verdade? Viver uma vida com propósitos com Deus é assim, você acorda e sabe onde você está indo, você sabe o que você está fazendo, você sabe o porquê que está acontecendo, e por isso você foca no alvo, amém? Se não for assim, a gente está perdido aonde estiver. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos encontrar em Deus é o porquê que Ele nos criou. Qual é a tua missão nessa terra? E vivendo assim, você pode ter certeza de uma coisa. O Senhor vai te guardar, Ele vai guardar o teu coração, porque não vai ter como você se ofender diante de todas essas coisas. Não tem como. Se você tem um propósito de Deus, não tem como você se ofender, porque você vai estar focado nesse propósito. Vamos lá. Estamos encerrando já. Se você tem tido dificuldade de viver o chamado de Deus, se você tem tido dificuldade de viver esse chamado que Deus te deu, esse propósito que Deus te deu, talvez é porque você tenha se ofendido no processo. Se você se sente meio parado na sua vida espiritual, não sabe onde vai chegar, ou muitas vezes até sabe o teu chamado, mas você não está muito motivado a ele, talvez você tenha se ofendido no processo. Você está chateado com coisas que não saíram como você quis ou planejou? Chateado mesmo, não estou falando daquela questão de só, uma pena, mas tudo bem, vamos em frente. Não, você está frustrado com alguma coisa que não saiu como você planejou? Você foi numa igreja, se desapontou, sua parte financeira está quebrada e você não sabe o que fazer, ou qualquer outra coisa nesse nível, talvez você foi ofendido durante o processo de Deus. Você está magoado por não entender o porquê do sofrimento que você vive? Você não entende o porquê e ficou magoado, a ponto de muitas vezes nem orar, nem falar com Deus direito.
Você louvava a Deus e cantava louvores, e hoje em dia você fica mais quieto. Você, às vezes, prefere, ao invés de tirar tempo com Deus, você prefere ouvir uma pregação, porque, às vezes, a pregação vai mais massagear o teu coração, e quanto a oração e a adoração vai fazer você entrar na guerra. Então, você está magoado por não entender o porquê do sofrimento? Talvez você tenha se ofendido no processo. Coloca a culpa nas circunstâncias. Porque a crise no Japão. Porque todo mundo está sem dinheiro. Por causa que as igrejas estão assim. Porque os pastores estão assim. Sempre a culpa é da circunstância. Talvez esteja magoado, esteja ofendido no processo. Vive reclamando das coisas, ou está desmotivado ou desmotivada, talvez esteja se ofendido no processo. Você não tem paz, vive inseguro e preocupado, talvez você tenha se ofendido no processo. Essas são características de quem se ofendeu no processo de Deus, alguém que não entendeu o porquê que estava passando por certas coisas. São pessoas que foram ofendidas no processo de Deus. E aí, o que nós faz com isso? Simples. Deus quer remover a ofensa do nosso coração. Você sabe por que você está aqui hoje? Mesmo vocês que já vêm aqui há muito tempo, mesmo vocês que estão acompanhando pela internet porque não vieram no culto hoje, não puderam vir, Deus trouxe essa mensagem hoje porque Ele quer revelar a misericórdia, a graça e o amor dEle por nós. Ele quer remover a ofensa do nosso coração. E como que Ele remove? É um milagre? É uma oração feita por mim? Não, meus queridos, isso também é importante. Mas é muito mais importante você entender. A mensagem de hoje é para a gente compreender. Toshio, então é isso que eu estou vivendo? É. E agora? Poxa, agora eu entendi. E se você entendeu, se resolve. Se eu entendi o porquê que eu estou passando pelo que eu estou passando, acabou o meu problema. Amém? Se você pergunta para Deus, Deus, por que eu estou fazendo esse sofrimento? Esse sofrimento é por causa que eu estou te preparando para o teu chamado. Aí você fala, é por isso? Então, amém, vou continuar. Aí a ofensa sai do coração. Você não é mais ofendido, você fica motivado porque você entendeu. Nós precisamos entender, gente. Compreender, e não compreender na nossa mente, é compreender no Espírito, é receber de Deus essa mensagem. Eu sempre digo, não existe coincidência, não existe coincidência. Deus nos traz sempre no lugar onde Ele quer tratar com a gente, Ele quer falar no nosso coração. O nosso problema é porque nós não estamos sensíveis o suficiente para ouvir a voz de Deus. Esse sempre é o nosso problema. Porque quando você está sensível, e meus queridos, você lembra do dia que você estava sensível à voz de Deus? Bem sensível? O louvor falava com você. Uma criança passando pela igreja falava com a gente. Era um vento que batia na árvore e Deus falava com a gente. Qualquer coisa Deus falava com a gente. Aí quando a gente fica insensível, o pastor pode pregar, gritar, berrar, dar cambalhota mortal, que não adianta. A gente está insensível. Mas eu vou te falar, Deus trouxe cada um de nós aqui porque Ele sabe das ofensas do nosso coração e Ele quer removê-las. Ele quer tirar esse conceito do nosso coração de que muitas vezes está todo mundo errado, ou as coisas não vão andar, ou tantas outras coisas, desânimo, só por Deus, eu nem estou mais com vontade de ir na igreja, eu estou desacreditando dessa questão de igreja. Deus quer remover isso, porque Ele tem falado conosco hoje das ofensas do nosso coração. É necessário renunciar para poder viver a maneira de Deus. A gente precisa renunciar para a gente poder viver essa vida sem ofensa no nosso coração. Como eu falei, Paulo disse em Filipenses que ele aprendeu a ser contente, a estar contente em qualquer situação. Como que ele aprendeu isso? Vivendo as situações e não se ofendendo. Amém? Ele falou, aprendi a viver em qualquer situação assim. Vou ler para vocês para a gente poder entender. Aqui, sei passar necessidade e também ter abundância. Você sabe ter abundância? É preciso saber ter abundância, sabia? Porque pior do que não ter dinheiro é você ter muito dinheiro. Porque não ter dinheiro, você não tem o que fazer. E quando você tem muito dinheiro? Muitas vezes, não tendo dinheiro, eu vou para a igreja. Mas quando eu tenho muito dinheiro, eu paro de ir na igreja.
eu perco as minhas bases por causa da minha abundância. Por isso que ele fala, sei passar necessidade e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está querendo dizer o seguinte, eu aprendi a ficar contente em todas as circunstâncias. Não, você não entendeu. Eu vou explicar. Estar contente não é estar feliz, ok? Estar contente é se contentar com o que você tem. Você tem pouco? Se contente com isso. Estar contente não é você abrir um sorriso no rosto e ficar rindo. Eu estou contente por causa que eu estou passando dificuldade. Não, é você ficar tranquilo, você ficar feliz, descansado. Por quê? Por causa que você pode todas as coisas em Cristo. Por isso eu estou contentado com isso. Amém? Entenda, não é questão de ser feliz, é questão de você ficar em paz, porque você pode ficar passando pela dificuldade em Cristo, sim. Cristo te fortalece. Então é isso que ele está querendo dizer. Renunciar, para Deus remover a ofensa do meu coração, eu preciso renunciar o controle da minha vida e ficar contente. É confiar em Deus. Amém? Meus queridos, nós temos um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado poderoso em Deus. Você e eu, nós não somos poderosos, mas o chamado de Deus é poderoso em nós, quando nós damos lugar a Ele. Nós temos um chamado, e esse chamado implica estar no processo. Deixe Deus curar você hoje. Deixe Ele remover do seu coração a ofensa. Não permita mais que essa ofensa fique no teu coração e você desacredite das coisas. Não permita mais. Não permita que esse tempo que nós estamos aqui, são 1h30, 2 horas que estamos aqui, seja somente mais 1h30, 2 horas da nossa vida que não vai mudar em nada. Não. Decida hoje tirar as ofensas do seu coração. Foi para isso que Deus nos trouxe aqui. Amém? Fique de pé um pouquinho. Se quiser ficar sentado, pode ficar. Não tem problema não. Quem puder ficar de pé, fique de pé. Eu gostaria de orar nesse momento. Porque eu também, dentro dessa palavra, eu também me encontro em muitas coisas. De um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Realmente precisando tomar uma decisão de não me ofender mais com nada. O mundo, ele nos ofende muito. As coisas que acontecem nesse mundo, muitas vezes, elas nos levam a um lugar de desesperança. E o meu clamor a gente olha em volta, já não muda o teu silêncio. E muitas vezes a gente perde a esperança. São nuvens que não é verdade? A gente olha escondem o sol, mundo, a gente vê as crises que estão acontecendo e tornam antes, dia quando a gente pensava que era uma tão coisa escuro quanto a noite. E a gente desanima. Então lembro que não podes me esquecer. Muitas vezes eu olho em volta e falo, meu Deus, será que vai mudar alguma coisa? Se o meu nome está gravado em tuas mãos. Às vezes a gente quer fazer o bem, a gente quer pregar o evangelho. Mesmo que ainda eu não consiga ver. Aí você começa a se sentir ofendido. Sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Amém? Lembra, Senhor. Vamos orar. Eu vou fazer a minha oração. Faz mais uma vez você fazer a sua oração. os teus sinais. Aonde você estiver, faça a sua oração. E Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor esquadrinhou o nosso coração nessa manhã. E o Senhor nos trouxe, ó Deus, uma revelação de tantas coisas que nós não entendíamos. Obrigado porque a tua palavra, Senhor Deus, ela veio de encontro ao nosso coração. E ela veio, Senhor Deus, como um sensor que veio identificando, Senhor, coisas que estão no nosso coração e que muitas vezes nos trouxe desânimo, nos trouxe mágoas,
nos fez, Senhor Deus, ficar paralisados no chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Mas, Pai, diante da Tua palavra também nós queremos nos posicionar contigo, Senhor. E nós não queremos mais ficar ofendidos nessas circunstâncias. Senhor Deus, eu não sei como que é a vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Mas eu creio que cada um, Senhor Deus, passou por um momento, uma situação, onde as circunstâncias, ó Deus, os processos que eles viviam, eles não estavam compreendendo. E muitas vezes, Senhor Deus, esse processo feriu, machucou e paralisou o caminhar deles contigo. Mas, Pai, nessa manhã eu oro, pedindo em nome de Jesus, ó Deus, que toda ofensa seja removida do coração. Que todas as barreiras que se levantaram caiam agora em nome de Jesus. Que todas as reservas, Senhor Deus, que há nos corações sejam removidas. E que em nome de Jesus a Tua presença possa vir, ó Deus, com intimidade, com poder, com amor, com graça. Senhor, curando, restaurando, moldando e trazendo cada um de volta, Senhor, para o Teu processo. Pai, nós decidimos não nos ferir mais. Não permite mais que a ofensa venha atrapalhar o Teu agir e o Teu mover em nossa vida. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor sabe e conhece cada um aqui, inclusive eu. Por favor, sonda o nosso coração nessa manhã. Sonda a nossa vida nessa manhã, Pai. Vem sobre a nossa vida nessa manhã, Pai. Começa a trazer, Senhor Deus, restauração e cura. Começa a trazer mudança, Senhor Deus, na nossa mente, no nosso coração, na nossa forma, Senhor Deus, de agir, de reagir. Que a partir de hoje, Deus, que a partir de agora, Senhor, venha uma cura e venha uma compreensão do Teu propósito e dos Teus processos em nossa vida. Em nome de Jesus, eu libero, Senhor Deus, uma palavra de cura nas emoções de cada um aqui, Senhor. Eu libero uma palavra, Senhor Deus, de restauração no coração de cada pessoa aqui, Senhor. Que a Tua restauração alcance cada um dos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós Te agradecemos, porque nós cremos, ó Deus, no Teu agir nessa manhã. Nós cremos no Teu poder manifestado aqui em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, pode sentar, fica à vontade. Meus queridos, olha, não encare essa palavra somente como um domingo que eu vim no culto. Procure digeri-la. Olha, é interessante porque assim, a gente coloca tudo na internet. Tudo que a gente faz aqui, todas as pregações a gente coloca na internet. Você tem a oportunidade de ouvir e reouvir, permitir até que você tenha uma experiência maior com Deus através dessas mensagens. Por quê? Porque o propósito realmente é poder nos dar entendimento de tudo. Sabe, eu sou de uma geração de muitas manifestações de Deus. Manifestações de dons, de milagres, oração em línguas, pessoas que caíam com a oração. E eu vou falar para você, eu sempre gostei muito disso. Eu venho desse mover e eu fui participante. E eu brinco, né? Eu sou pentecostal, sou do reteté, amo as manifestações de Deus. Mas as manifestações de Deus, dentro de todo o contexto de igreja, elas são como a cereja do bolo, né? Elas são como a mistura do prato principal. É muito importante, além das manifestações, a gente ter a compreensão da palavra. Você sabe aquele negócio? É gostoso você comer um McDonald's de vez em quando, né? Mas se você comer todo dia McDonald's, você vai ver que você pode até comer, mas não se alimenta. Não é verdade? Porque o McDonald's não tem os nutrientes necessários para poder te manter firme, né? Mas o arroz e feijão tem. A comida normal tem. E nem sempre a gente gosta de só comida normal. Mas ela é necessária para nos manter firmes no propósito de Deus. A palavra de Deus, ela é assim. A palavra de Deus, ela vem como uma revelação, como ensino, uma sondagem no nosso coração para a gente poder entendê-la, para a gente poder viver. Então, encare hoje isso como um arroz e feijão, algo que Deus trouxe para cada um de nós, para que a gente possa crescer no conhecimento e na graça dele. Deixa eu pegar essa água aqui.
Uma outra coisa também, eu sempre falo isso durante... Deixa eu abrir aqui. Pronto. Sempre falo isso durante depois das ministrações. Nós não vivemos só de culto de domingo. Jesus nos falou para a gente ir e fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, fazer discípulos não é só você trazer uma pessoa para a igreja, mas é você poder ajudá-la no crescimento dela. Nós temos uma preocupação aqui nessa igreja muito grande da pessoa crescer de forma sadia no Evangelho. Por isso que eu falo assim que a nossa vida não é só de domingo. Você vem no domingo, você recebe uma palavra, mas depois, quando você volta para sua casa, você precisa de crescimento espiritual, precisa de acompanhamento, inclusive. E nós damos muita importância nisso. Por isso, eu sempre falo isso, quero reforçar aqui. Nós estamos aqui oferecendo a nossa ajuda para vocês. Você precisa de um aconselhamento, quer conversar, quer um estudo, uma palavra, um discipulado. Nós estamos aqui para ajudar você, porque isso é muito importante. Muitas pessoas, elas vêm na igreja e elas não entram num processo de discipulado, não entram num relacionamento. O que acontece? Daqui a pouco, passam-se os anos e ela não cresce da maneira que deveria. Por quê? Por causa que o próprio Jesus instituiu o discipulado junto com seus 12 discípulos. Entende? É um exemplo para cada um de nós. Não quer dizer que vai ter alguém cuidando da nossa vida, não é isso. Mas nós vamos ter alguém para poder nos ensinar a respeito do Evangelho. Então, eu estou aqui junto com a minha família, nos dispondo para poder ajudar quem quiser. Se você precisa de um acompanhamento, quer um aconselhamento, quer um estudo, precisa tirar dúvidas, meus queridos, nós estamos aqui para te ajudar. É só você nos procurar. É só você vir, falar com a gente vai marcar um dia, vai marcar um horário, não tem problema nenhum, não vai dar trabalho. Ah, mas é corrido, não tem problema, a gente dá um jeito, porque esse é o nosso papel aqui. A gente depende, é claro, da vontade de cada um, tá bom? Né? Então, por favor, se precisar de qualquer coisa, pode contar com a gente. Amém? Vamos lá, vamos terminar aqui, vamos continuar, já estamos encerrando o nosso culto. Nós vamos ofertar agora. Normalmente as crianças me ajudam. Benjamin vai me ajudar? Você está com frio, Benjamin? Vem aqui me ajudar, meu filho. Ah, deixa ele ficar aqui comigo. Segura aqui. O Benjamin é meu ajudante aqui da oferta. Não, meu filho, mas tem que ficar... Isso, deixa eu tirar isso daqui. Olha só. Aqui. Isso. Aí tirar uma foto dele. Meus queridos, dízimo e oferta é voluntário. É com compreensão, com entendimento que nós fazemos isso, ok? Eu não costumo pegar a palavra de Deus para usar a palavra de Deus para confrontar as pessoas sobre dízimo e oferta, até porque eu não vejo base nenhuma na Bíblia para isso, ok? Mas eu vejo como uma questão de consciência. Eu sou cristão há 18 anos, ando com Deus há 18 anos. Há 18 anos eu sou dizimista e ofertante, inclusive nessa igreja, né? Porque já é uma coisa do nosso caráter ser dizimista e ofertante. Isso quer dizer que é obrigatório? Não. Mas eu acredito que um cristão, porque ele é cristão, então ele tem o entendimento do dízimo e da oferta. O que foi? Está colocando a mão está limpando o salão? Vai ter festa? Então, tipo assim, o que acontece? A Bíblia não me dá base para falar a respeito de Malaquias, que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus, porque não é bem assim. Benjamin, a mamãe quer tirar uma foto. Isso, fica quietinho. Mas eu posso crer que, como cristão, nós precisamos ter o entendimento disso. A palavra de Deus fala sobre os dízimos e ofertas na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. E assim como cristão que sou, que prezo pela igreja, eu com certeza seria dizimista e ofertante onde quer que eu estivesse, por causa do entendimento e da consciência. Mas tem que ser uma coisa gerada do coração, voluntária. A Bíblia fala assim, que é para a gente fazer isso com alegria. Deus ama quem dá com alegria, entende? Então não é uma questão de ser obrigatório e por tristeza ou por necessidade ou porque Deus vai me abençoar, mas sim porque eu tenho a consciência de que fazendo isso eu contribuo com a casa do Senhor e por causa disso a obra de Deus ela continua sendo realizada e isso me traz alegria. Então, seja 1.000, 500, Riacoém, 10.000, seja o valor que for, contanto que eu contribua de alguma maneira que a casa do Senhor vai continuar fazendo a obra de Deus, eu estou muito feliz. É dessa maneira. Então, olha só, você pode, se você quiser, sair do seu lugar,
trazer o seu dízimo, a sua oferta. Se você não quiser ou se você não tiver, não tem problema nenhum, tá? O importante é você fazer isso de forma voluntária. Amém? Então, se você quiser, você pode sair do seu lugar e trazer seu dízimo, a sua oferta. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por cada dízimo, por cada oferta. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que pôde ou não pôde ofertar, pôde ou não pôde dizimar. Eu peço a tua bênção sobre todos, Pai. Que o Senhor, que a nossa provisão possa vir, ó Deus, trazendo bênção, trazendo provisão sobre a vida de cada pessoa aqui, Senhor. Eu oro, Deus, para que não falte o pão na mesa de ninguém, que o Senhor sempre traga, ó Deus, a provisão, o sustento na família de cada um aqui. Deus, por favor, que o Senhor abençoe o trabalho de cada um, que o Senhor possa trazer a Deus a provisão através do trabalho, que o Senhor possa abrir portas de trabalho, Senhor Deus, para aqueles que não têm, possa abençoar, ó Deus, as suas famílias, livrando de todo mal, Pai. Eu consagro esse dinheiro a Ti, eu peço, Deus, em nome de Jesus, a Tua sabedoria na condução da administração desse dinheiro, peço a multiplicação do Senhor sobre essas finanças, e que em nome de Jesus a Tua casa seja suprida em tudo. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Já vamos encerrar. Bom, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Espero que tenha sido bênção para vocês. Se vocês precisarem de ajuda, nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Como eu falei para vocês, nós somos uma ou duas famílias que não puderam vir hoje. Eu e minha família moramos em Chile. No começo eu mas aí depois, em nome de Deus, vamos para cá. Não sabemos como vai ser, mas com certeza vamos continuar como eu falo, nossa intenção tomar um cafezinho, porque se não tiver café, eu quase cancelo tudo, porque eu não tenho café. Então, tô brincando. Vamos orar? Fecha os olhos um pouquinho. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por este culto. Te agradeço pela vida dos nossos irmãos visitantes. Que o Senhor os abençoe tremendamente. Peço a tua bênção sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por este culto. O culto que nós damos a Ti, mas o culto que o Senhor também abençoa a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada pessoa que pôde acompanhar pela internet, ou por aqueles que vão assistir esse culto em um momento ou outro. Eu peço a Tua bênção sobre todos, Pai. Que em nome de Jesus, ainda nesse dia, o Senhor continue falando ao nosso coração. Que essa mensagem, Senhor Deus, ela não seja esquecida, mas que, Senhor, cada um de nós possamos meditar nela e possamos, ó Deus, continuar recebendo da Tua palavra nesse dia. Que essa semana que se inicia seja uma semana abençoada. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, o seu trabalho, o seu dia a dia. Deus, livra-nos de todo mal, que o Senhor nos guarde de
todo mal, Senhor Deus, que possa acontecer. Livra-nos, ó Deus, de toda situação contrária. Ajuda-nos a decidir da forma correta todas as coisas. Não nos deixe, Senhor Deus, tomar decisões fora da tua vontade. Se houver desafios, ó Pai, que possamos lembrar do que foi falado hoje, que o teu processo, no teu processo, é necessário, Senhor Deus, os momentos de provação para que a gente possa alcançar, Senhor, os teus propósitos. Por favor, Pai, que essa palavra continue, Senhor Deus, reverberando em nosso coração e nos levando cada vez mais perto de Ti. Peço a Tua bênção sobre todos, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Estenda a Tua mão assim para receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém? Deus abençoe. Estamos encerrados.